Abram suas Bíblias em Hebreus, capítulo 12, verso 15, por favor, inicialmente. Nós falamos um pouco hoje na EBD sobre relacionamentos saudáveis, dando continuidade no estudo. Capítulo hoje nós tratamos um pouco sobre a questão das mágoas, das feridas emocionais através dos laços de sangue, né? Não olhando para o povo lá fora, mas olhando para as feridas que muitas das vezes nossos próprios familiares, né, abrem nossas vidas, seja pai e filho, filhos e pais, esposa e esposa, e que essas feridas que são abertas, vem, muitas das vezes, cauterizam nos nossos corações, traz ressentimento, causa remorso, e assim levamos para a vida, né? E hoje a gente vai falar da continuidade, hoje à noite, sobre isto, tá bom? Hebreus capítulo 12, verso 15 nos diz: tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados, tá bom? Irmãos, sem sombra de dúvida, cada um de nós aqui nessa noite, em algum momento, como eu falei na EBD, nós fomos feridos por alguém. Não resta dúvida disso, né? Seja por uma palavra que nos feriu, seja por alguma injustiça que fizeram conosco que nos feriu, seja por uma rejeição que nós tivemos nas nossas vidas, muitas das vezes, e essa rejeição ela nos feriu, seja por uma traição, seja ela no sentido conjugal, seja ela no sentido de amizade, alguma coisa, mas traição no contexto geral. Só que existe uma diferença muito grande entre ser ferido e permanecer, no sentido de decidirmos permanecer feridos. Nós podemos ser feridos, sim, nós não estamos isentos disso, mas nós podemos mudar essa situação diante das feridas que são abertas em nossas vidas. Nós vamos decidir se vamos continuar ali, né, lamentando isso, sofrendo com isso, ou se vamos procurar, né, reagir diante dessas feridas que são abertas em nossas vidas, né? A ferida, quando a gente fala da ferida, ela pode acontecer em alguns momentos nas nossas vidas. E o ressentimento, ele já acontece quando aquela ferida ela passa a ser alimentada dentro de nós. Isso é um ressentimento. É aquela ferida que nós alimentamos dentro de nós. Só que o grande problema é que o ressentimento, ele raramente começa grande. Quando a gente fala de ressentimento, ele começa pequeno, quase que imperceptível, né? Em que sentido? Uma palavra que muitas das vezes nós esquecemos e ficamos guardando aquilo nos nossos corações. Uma situação que nós continuamos vivendo todos os dias, né? Uma pessoa que muitas das vezes, né, já nos provoca, né, provoca em nossas vidas irritações, né? Uma injustiça que continuamos muitas das vezes contando para nós mesmos. A gente fica remoendo aquilo, sabe? A gente fica toda hora remoendo isso que aconteceu conosco, né? Então, aquilo que parecia inicialmente apenas uma pequena ferida, ela começa a criar raízes profundas nos nossos corações. A ferida que aconteceu lá no passado, como nós aprendemos um pouco na EBD, né, ela vai causando um ressentimento que ela vai governando a nossa vida todos os dias. Ela passa a nos dominar. Então é exatamente isso, é por isso que Hebreus 12, 15 aqui, o texto, o versículo chave, né, ele é tão sério. Por quê, pastor? Porque aqui o autor ele não está tratando o ressentimento como um simples problema emocional. Longe disso. Ele está apresentando para nós aqui como um perigo espiritual, né? Perigo esse que é capaz de afetar não apenas aquele que guarda a amargura, mas também a outros que estão convivendo conosco. E aqui é onde nós devemos estar em alerta, porque o texto está nos chamando para isso. O texto está nos chamando a olharmos para dentro dele e nos perguntar: existe, será, ou não existe, nesse momento, alguma raiz crescendo no seu coração diante do ressentimento que precisa ser arrancada hoje? De repente você pode estar assim, com uma raiz crescendo dentro do seu coração que precisa ser arrancada.
O contexto aqui de Hebreus, capítulo 12, para que a gente possa entender melhor, o versículo 15, ele traz anteriormente coisas muito preciosas para nós. Tudo bem, o capítulo 12, ele começa apresentando a vida cristã como uma corrida. Ele diz o seguinte, verso 1. Portanto, também vos visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunha, livremos-nos de todo o peso e do pecado tão firmemente se apega a nós e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, né? Já no versículo 2, ele nos convida, ele nos direciona para Cristo. Ele diz o seguinte, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, louvado seja Deus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Depois o autor vai falar sobre a disciplina do Senhor, né? No verso 6 ele vai tratar um pouco sobre essa questão da disciplina. Ele diz, filho meu, no verso 5, vamos lá. E vocês se esqueceram da exortação que lhes é dirigida como a filhos? Filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor, nem desanime quando você é repreendido por ele. Verso 6, porque o Senhor corrige a quem ama e castiga todo filho a quem aceita. Depois ele chega aqui no versículo 14, nos dando uma orientação maravilhosa, que é a seguinte: procurem viver em paz com todos e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação e por meio dela muitos sejam contaminados, né? Aí sim, chegamos aqui. Agora observe a sequência até chegar no versículo 15. Primeiro ele falou de perseverança, depois ele falou sobre disciplina, depois ele falou sobre paz, santificação, sobre o cuidado espiritual, né? Ele teve esse zelo a chegar até aqui no versículo 15. Agora, quando ele chega no versículo 15, ele começa dizendo o quê? Eu acho maravilhoso. Tendo cuidado. Isso faz toda a diferença. Porque aqui existe uma responsabilidade de cada um de nós. Uma responsabilidade pessoal que nós temos dentro da comunidade cristã, dentro de onde nós convivemos. Não basta apenas nós corrermos essa corrida aqui, né, que ele fala aqui no texto. Não basta apenas nós ouvirmos a palavra de Deus. Não basta apenas nós frequentarmos a igreja. O texto nos alerta que é necessário vigiarmos aquilo que está crescendo dentro do nosso coração. É uma coisa boa? Vem de Deus. Deus vai ser glorificado com isso ou não? Nós devemos nos avaliar quanto a isso. Porque o texto começa mostrando isso, que o ressentimento ele é algo perigoso, ele não é benéfico. Por quê? Porque o ressentimento nas nossas vidas, ele pode nos fazer perder algo que Deus deseja muitas das vezes realizar nas nossas vidas. E a gente volta a perder. É tanto que ele diz, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus. Ele começa, irmão, com vigilância. É uma expressão de vigilância. Tenha cuidado. Você já ouviu isso do papai e da mamãe? Filhinho, tenha cuidado, não vá para ali não, né? Tenha cuidado, não faça isso não. Tenha cuidado, não pise ali não que você vai se queimar, né? Não faça isso não que você vai sofrer. Nós já alcançamos de ouvir esses tipos de orientação. Então, quando ele diz, tendo cuidado, a ideia aqui é essa, de nós observarmos atentamente, de nós vigiarmos, de nós prestarmos atenção. Nós cristãos, o cristão, ele não pode viver espiritualmente distraído, queridos. É vigilante sempre. Existem coisas que precisam todos os dias serem observadas dentro de nós.
E que nós devemos ver se isso de fato está sendo benéfico para nossas vidas ou não, para as pessoas que estão ao nosso lado ou não. Uma das coisas que muitas das vezes nós erramos e caímos nessa cilada é porque nós achamos que muitas das vezes o maior perigo vem lá de fora para cá. Um dos maiores perigos está dentro do nosso coração. Os maiores perigos nas nossas vidas, amados irmãos e ouvintes, está dentro do nosso coração. É daqui que começa, muitas das vezes, as piores coisas. É dentro do nosso coração. E nós devemos buscar tratar isso, cuidar do nosso coração, pedir para que Deus cuide dele todos os dias, pedir para que Deus, através do seu Espírito Santo, nos dê discernimento, nos dê direcionamento, nos mostre o que nós devemos falar, devemos ver, devemos fazer, devemos caminhar. Todos os dias nós devemos fazer isso, queridos. Andarmos vigilantes. E o primeiro perigo apresentado aqui pelo texto é de que ninguém se prive da graça de Deus. E isso aqui é muito sério. Por quê, pastor? Porque quando a gente fala da amargura, a amargura, ela pode nos levar a uma condição em que deixamos de experimentar de uma maneira adequada a graça de Deus. Logicamente que não significa que a graça de Deus ela seja pequena ou insuficiente, mas significa que um coração dominado pela amargura, pelo ressentimento, é um coração que, em questão de tempo, ele vai se fechar. Ele vai cauterizar para aquilo que Deus quer produzir nele. Porque não tem como a graça de Deus entrar num coração que está amargurado, irmão. Não tem como a graça de Deus transbordar na vida de um coração que está cheio de remorso e de ressentimento, de raiva, rancor, de ódio. A pessoa que vive alimentando ressentimento, ela tem uma dificuldade enorme de experimentar coisas importantes nas nossas vidas. Um coração cheio de ressentimento, uma pessoa cheia de ressentimento, ela tem dificuldade de experimentar o perdão, como nós estudamos. Ela tem dificuldade de experimentar a paz na vida dela. Ela tem dificuldade de experimentar a misericórdia. Ela tem dificuldade de experimentar a reconciliação. Ela tem dificuldade de experimentar a comunhão. Ela tem dificuldade de experimentar a gratidão de Deus. Sabe por quê? Porque uma pessoa com o coração cheio de ressentimento, de amargura, ela passa a olhar para tudo através daquilo que ela sofreu. E não olhando para a graça de Deus, como a irmã mencionou hoje aqui na escola bíblica, e que nós aprendemos. Ela passa a ter essa dificuldade. Quando o ressentimento ocupa o nosso coração, a graça de Deus, ela começa a perder um espaço na nossa maneira de viver todos os dias. Isso é fato. É fato. E existem muitos que estão vivendo assim. Muitos com corações cheios de ressentimento, cheio de amargura, né? Cheio de rancor. E aí existe uma contradição terrível nisso aqui. Por quê, pastor? Porque queremos muitas das vezes receber a graça de Deus, mas não queremos conceder a mesma graça para aquele que nos feriu, né? Queremos estar cheios da graça de Deus. Queremos que Deus derrame a graça de Deus nas nossas vidas. E está tudo certo. Não é pecado. Mas será que se esse coração cheio de amargura e de ressentimento está preparado para conceder a mesma graça que Deus está te dando para aquele que tem te ferido? Muito raro isso acontece. Não, porque não faz. Porque muitas das vezes queremos que Deus nos perdoe, sabe? Que Deus seja misericordioso conosco. Que Deus seja longânimo. Que Deus seja bondoso, né? Mas nós muitas das vezes continuamos cobrando eternamente a dívida de alguém. E aqui eu não estou falando de dinheiro. Estou falando de falhas, né? Falhas em todos os sentidos. Queremos que Deus nos perdoe, mas nós somos juízes severos. Severos. Quando nós olhamos para o erro daqueles que convivem conosco. Na mesma hora é instantâneo. Você. E você? E você? E você?
Queremos a misericórdia muitas das vezes para nós, mas queremos a justiça, a cruz, a parede para o outro. Queremos a todo custo, vai lá, faz, vocês não estão vendo que essa pessoa está só errando, está falhando, tu não vai consertar isso não. Muitas das vezes nós agimos assim. Aí Jesus, sendo o mestre dos mestres, um dos maiores professores do mundo, nos ensina algo maravilhoso em Mateus capítulo 6, verso 12. Perdoai-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Você também é devedor. Não é só a outra pessoa que é devedora. Nós também precisamos da mesma graça, e ela também, que você recebeu. Só que o autor aqui não terminou aqui ainda. Ele não para aqui. Aqui o autor ainda vai nos mostrar como o ressentimento funciona, sabe? Existe um processo. Não é as coisas da noite para o dia. Ele não cresce como uma pedra, né? Ele cresce como uma planta, raiz, né? Ele está ilustrando uma raiz, né? Cresce como uma planta. Aí é tanto que ele diz, de que nenhuma raiz de amargura. E aqui, irmãos, eu queria que vocês prestassem bem atenção, porque aqui é a imagem, né, a ilustração central do texto aqui. Quando ele diz nenhuma raiz de amargura, vamos observar essa palavra raiz. A raiz, ela fica exposta ou escondida? Ela fica escondida. Você não consegue ver uma raiz facilmente, de maneira nenhuma. Ela fica bem escondidinha. Então, quando alguém olha para a árvore, o que nós vemos inicialmente é o tronco, né? Os galhos, as folhas. Só que naquela árvore, onde nós inicialmente observamos os galhos, as folhas, né? O tronco, existe uma parte invisível nela, que é a raiz, que está lá embaixo, profunda. A gente teve que tirar os coqueiros daqui, a gente sofreu, não foi não? E a raiz até ali, queridos, ó, no final, tinha ou não tinha? A coisa mais horrível do mundo, profunda. Assim acontece com o ressentimento dentro do seu coração. Muitas das vezes, ninguém está percebendo isso em você, né? Porque está dentro, né, escondidinho. Às vezes você está cuidando dele, em vez de tirar ele dentro de você. Você está cuidando desse ressentimento. Você está massageando ele dentro do teu coração, sabe? A pessoa, muitas das vezes, ela continua sorrindo, né? Ela frequenta a igreja de uma maneira veemente, né? Aquela pessoa muito dedicada, né? Ela continua cantando, louvando os hinos do Senhor, continua pregando, continua trabalhando, só que dentro do coração continua aquela raiz crescendo, sabe? Aquela raiz está crescendo, e ele está fazendo, a pessoa está fazendo seus afazeres normalmente, e a raiz crescendo. Só que essas raízes, ela tem uma característica, irmãos, muito que nós devemos ter um alerta muito grande nas nossas vidas. Você não vê raiz crescendo, fazendo barulho, né, não? É em silêncio. Quando você olha, ela já está longe debaixo do chão, né, não? Sim ou não? Ela já vai tomando uma profundidade que você passa por cima aqui e você não tem noção que tem embaixo. Você sabe que tem uma raiz, mas você não sabe onde é que ela já chegou. Você não sabe em que nível aquela raiz está ali, entranhada no chão. O ressentimento também começa assim, nos nossos corações. Começa dessa forma. Em que sentido, pastor? Eu não gostei do que ele fez comigo, né? Uma pessoa pensa assim, né? Depois a pessoa pensa, eu não consigo esquecer o que a pessoa fez comigo. Tome ressentimento, tome raiz. Raiz crescendo. Depois ele vai pagar pelo que ele fez. Olha o desejo no coração da pessoa. Só coisa boa, hein? Ao dizer ao contrário. Depois a pessoa diz, eu não confio mais não. E é só raiz de ressentimento, de amargura. E pouco a pouco, aquela dor no seu coração passa a fazer parte o quê? Da sua identidade.
aquilo passa a ser você, literalmente. Você se torna aquela pessoa, de fato, do que você está preso e do que está dentro do seu coração. Porque você vai externar o que você tem dentro. E se seu coração está dessa forma, você vai externar isso. O grande problema do ressentimento é que aquilo que começou com uma ferida, aparentemente inocente, pode terminar com essa raiz que eu acabei de mencionar. Algo que vai tomar proporções terríveis. Lembra, em nome de Jesus, a raiz não fica parada, ela cresce.